Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, está escrito: Naquele dia, sendo já a tardezinha, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para a outra margem do lago. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Glória a Deus. Texto conhecido, relato conhecido, mas sempre trazendo aos nossos corações um alento, um refrigério e uma revelação do quão poderoso Jesus é diante das mais terríveis e árduas tempestades que podem assolar as nossas vidas. Mas um detalhe interessante, meus irmãos, nesse relato, é que a tempestade que assolou aquele barco, a tempestade que causou desespero e medo àqueles 12 homens, não foi uma tempestade resultado da desobediência, do pecado, de uma vida longe da presença do Senhor Jesus, até porque Jesus Cristo estava onde? Estava no barco. Muitas tempestades que acontecem na minha vida e na sua vida é resultado da nossa vida em desobediência. É resultado da nossa vida no pecado. É resultado da nossa vida querendo caminhar com as nossas próprias pernas. Muitas tempestades se formam por causa dessa atitude ignorante e rebelde que muitas vezes nós temos. Mas não é o caso aqui. Eles estavam obedecendo Jesus. Eles obedeceram Jesus, eles prepararam o barco, eles organizaram o barco. Já estava anoitecendo. Principalmente Pedro, Tiago e João, que eram pescadores experientes, eles bem poderiam retrucar com Jesus, mas Jesus já está anoitecendo. Que negócio é esse de atravessar esse lado já à noite? É perigoso, nós somos pescadores experientes, o Senhor é um carpinteiro, o Senhor não conhece nada não. Nós conhecemos esse lado, nós somos pescadores e não é uma boa ideia. Eles não fizeram isso, eles obedeceram. Eles prepararam o barco, ajeitaram tudo, entraram e Jesus entrou junto e eles seguiram. Seguiram um único comando: vamos atravessar esse lago. E Jesus nem falou o que eles iriam fazer. Jesus nem revelou o que iria acontecer do outro lado. Nos versículos seguintes, nós vamos descobrir no capítulo seguinte, capítulo 5, que quem estava do outro lado era aquele endemoniado gadareno. E por isso aquela missão urgente, na viração do dia, já anoitecendo, Jesus, cheio de compaixão e de misericórdia, disse: agora, vou libertá-lo agora. E esses homens estavam obedecendo. Mas mesmo assim, a tempestade se levantou. Mesmo assim, a fúria de Satanás se levantou contra aquela comitiva, contra aquele barco que estava levando não somente Jesus, mas aqueles 12 homens para uma missão de libertação. Meus irmãos, é verdade.
Muitas tempestades na minha vida e na sua vida é consequência de pecado, de desobediência e de rebeldia. Sim, é verdade que Deus tenha misericórdia de nós. Mas algumas tempestades, meus irmãos, se levantam contra mim e contra você por causa da nossa obediência, por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa decisão de manter Jesus no barco do nosso coração. Satanás se enfurece, Satanás se enche de raiva e ele sim vai levantar fúria, ódio, todas as ferramentas malignas que estão nas mãos de Satanás, ele irá levantar contra a minha vida, contra a sua vida, por causa da nossa obediência, por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa vida, obedecendo ao Senhor Jesus sem questionar. Mas, pastor, não deveria ser diferente? Se nós estamos obedecendo, se nós estamos sendo submissos ao Senhor Jesus, se Jesus está no barco do nosso coração, então não era para acontecer tempestade, não era para acontecer tribulação, não era para Satanás conseguir lançar ondas. O texto aqui fala que o vento estava produzindo ondas, que estava arrebentando, que estava causando dano àquele barco. Se estamos obedecendo a Jesus, pastor, isso não deveria acontecer. Humanamente falando, eu concordo. Humanamente falando, eu estou de acordo. Meus irmãos, mas espiritualmente falando, eu posso dizer que venha a fúria, que venha o ódio, que venha o pior dos vendavais que Satanás possa produzir. Jesus está comigo. Jesus está comigo. Jesus está comigo e eu sei que esse vento não vai me derrubar. Eu sei que essas ondas bravias não irão me afogar, porque Jesus está comigo. Meus irmãos, Jesus na minha vida e na sua vida é para nos dar coragem, é para nos dar força. E coragem e força espiritualmente significa fé. Significa fé. Coragem e força à luz da palavra de Deus significa que um homem e uma mulher têm fé. Porque não é a força do braço, não é a coragem da nossa alma, é força e coragem que só o Espírito Santo de Deus concede a um homem, a uma mulher, em seus dias mais difíceis. E os discípulos faltaram isso a eles. Os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos, eles sabiam que Jesus estava no barco, mas diante daquela tempestade, foi uma provação, foi uma prova para aqueles homens. Diante da tempestade, aqueles 12 homens começaram a se desesperar, começaram a gritar, começaram a ter medo. Vamos morrer. Meus irmãos, na hora do medo, na hora do caos, na hora da tragédia, tem homem que até afina a voz. Um homem de voz grossa fica com a voz fina: mamãe, me ajuda. Eu não sei se isso aconteceu naquele barco. Eu não sei se ao menos um daqueles marmanjos cometeram essa gafe. Eu lembrei de um dia lá na Rua do Campo, onde nós morávamos. Zuma era o terror da vizinhança e dos transuintes que passavam ali em frente de casa. Certa vez eu estava lá na área, lendo a Bíblia, Zuma deitada lá no cantinho dela, sossegada, quando de repente 3 homens vinham caminhando. De longe eu escutei a voz desses 3 homens conversando. Zuma levantou as orelhas, eu já fiquei de olho nela, e quando esses homens chegaram ali na frente de casa, Zuma partiu para cima. Meus irmãos, um desses 3 homens gritou parecendo uma mulher. Pensa a risada que eu dei. Na hora do medo, na hora do desespero, a voz afinou, com medo de Zuma. E os outros 2 zombaram dele, os outros 2 fizeram piada dele. Misericórdia. Mas na hora da luta, na hora da tempestade, na hora da tribulação, isso pode acontecer. Graças a Deus nunca aconteceu comigo e nunca vai acontecer. Amém? Essa voz grossa assim mesmo. Mas pode ter acontecido.
Um desses 12 homens podem ter perdido a voz, ficou com tanto medo que agachou ali naquele barco e ficou ali, agachado. Embora a palavra de Deus diz que o que aconteceu foi, eles foram até Jesus para acordar Jesus. E vai comigo, meus irmãos, aqueles homens não tiveram nenhuma cerimônia. Porque na hora da morte não tem respeito, não tem zelo, não tem cuidado. Pode ter certeza que aqueles 12 homens só faltaram cair em cima de Jesus. Jesus nasceu em uma cultura judaica. Então, certamente, a barba de Jesus era mais comprida que a minha. Acredita-se que Jesus tinha cabelo comprido. Meus irmãos, eu tenho certeza que até a barba de Jesus puxava. Acorda, homem! Acorda! Acorda, acorda, estamos morrendo! E Jesus dormindo tranquilamente. 12 homens cutucando Jesus, piscando Jesus, sacudindo Jesus. Acorda, acorda, vamos morrer. O Senhor não se importa. E Jesus abre o olho, com muita dificuldade, aquela sonolência, coça os olhos, espreguiça, e eles assim olhando, que homem é esse? Estamos aqui quase morrendo, ele está aí se espreguiçando todo ainda. E Jesus muito calmamente se levanta, ergue as mãos, e eu acredito, meus irmãos, acredito que sem precisar ter gritado. Aqui o texto diz que ele repreendeu, ele simplesmente repreendeu. A Bíblia aqui não diz que ele gritou, que ele esbravejou. Não, ele repreendeu. Acalme-se e fique quieto. E o vendaval cessou, as ondas também cessaram. E ele fez uma pergunta para aqueles homens que é muito interessante. Olha só a pergunta que Jesus Cristo fez para aqueles 12 marmanjos. Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês estão com medo? Porventura, vocês ainda não têm fé? É nesse ponto aqui, meus irmãos, que eu entendo que o oposto da fé espiritualmente é o medo. Todo homem e toda mulher de Deus, todo cristão que vive com medo, este homem, essa mulher, ela não tem fé. Humanamente falando, o medo é a ausência de coragem, humanamente falando. Porém, espiritualmente, o medo é a ausência de fé. Na verdade, o apóstolo Paulo nos traz uma revelação tenebrosa, meus irmãos. Certa vez, o apóstolo Paulo disse que Deus não nos dá espírito de medo. O medo, meus irmãos, é um espírito. Eu ouso dizer que o medo é um demônio. O medo é um espírito maligno. Deus nos dá o Espírito Santo dele, que nos capacita com fé. E essa fé produz coragem, força. Mas Satanás tem um espírito maligno, denominado medo. E que estrago esse demônio faz? Que estrago, que miséria esse demônio causa na mente e na alma de muitos cristãos. Mas louvado seja o Senhor, que o Espírito Santo fortalece a nossa fé. Fortalece o nosso espírito com fé, para repreendermos esse espírito chamado medo e para estarmos plenos, radiantes da luz do Senhor Jesus, diante das tempestades desta vida. E se tem alguém aqui que nessa noite não está enfrentando uma tempestade, deixa eu te dar uma boa notícia, se prepare. De repente a tempestade vem. Se tem alguém aqui nessa noite que não está enfrentando nenhum problema, deixa eu te dar uma boa notícia, se prepare. De repente o problema acontece. Ah, pastor, porque isso é uma boa notícia? Porque Deus vai estar com você. Porque Jesus não vai te abandonar. Porque o Espírito Santo estará contigo, te consolando, te ajudando a orar. É uma boa notícia, meus irmãos. É uma boa notícia. Que venham as lutas, que venham as tempestades, que venham as ondas bravias desse mundo tenebroso, que venha. Jesus Cristo está conosco. Haverá momentos que parece que não. Haverá momentos que a sensação será que ele está dormindo, despreocupado, pouco se importando com o nosso problema, pouco se importando com a nossa luta.
Mas não, meus irmãos, não é falta de preocupação de Deus, não é Deus te abandonando, não. É Deus confiando na sua fé. É Deus confiando que na tempestade você vai ter fé para suportar, para resistir, para não abandonar a caminhada cristã. Porque, meus irmãos, toda luta, toda guerra, todo levante de Satanás contra a vida de um homem e de uma mulher de Deus é para levar este homem e esta mulher de Deus a abandonar Cristo. Toda luta, toda tempestade, toda fúria de Satanás contra o homem ou mulher de Deus é para desviar este homem, essa mulher, da presença de Deus. Mas Deus confia em mim e em você. Pastor, o que o senhor está falando é errado. Deus confiar no ser humano, Deus confiar na carne, no sangue, Deus confia em mim, pastor. É isso mesmo? Sim, meus irmãos. Se Deus confiou em Jó, Deus confiou em Jó, meus irmãos. Pode ir, Satanás, pode ir. Toque em tudo que ele tem. Toque na família dele, só não tire a vida dele. Meus irmãos, isso é confiança. Deus olhou para o mortal e confiou que aquele homem não iria abandoná-lo mesmo diante daquelas tempestades. Se Deus confiou em Jó, que não tinha uma aliança com Jesus Cristo, que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, quanto mais em nós, que temos uma aliança com Jesus, que temos o Espírito Santo habitando em nós. Sim, meus irmãos, Deus confia em nós. E de vez em quando, meus irmãos, Deus vai dar essa permissão. Pode ir, Satanás. Pode ir. Pisa no dedão do pé de Dio. Eu tenho certeza que vai doer, mas ele não vai me abandonar. Deus pode fazer isso, Dio? Para provar a sua fé? Amém. Deus permite, meus irmãos. Deus permite a provação e muitas vezes Deus permite os ataques do inimigo para zombar de Satanás. Através da vida de Jó, Deus zombou de Satanás. Porque Jó não abandonou a Deus. Jó não amaldiçoou a Deus. Jó permaneceu firme. E olha que aquele homem sofreu mais do que qualquer um aqui nessa igreja. Sejamos fortes, sejamos corajosos, sejamos homens e mulheres de fé para suportar e resistir às tempestades. Se Jesus está no teu coração, se Jesus está no meu coração, o medo não irá nos vencer. Satanás não irá nos afundar. Amém? Amém.